Bom dia, prezados amigos telespectadores da TV Candidez. É com muita alegria que nesse sábado, por esta manhã maravilhosa, o programa Nova Era, de que é uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, com a coprodução do CEP, Centro de Estudos e Pesquisa Espírita, traz nessa manhã mais uma edição do programa Nova Era. O programa Nova Era, ele é um programa espírita que traz a todos vocês as informações, as orientações doutrinárias a respeito de variado número de temas diferentes. E para essa manhã desse sábado, o programa Nova Era traz corruptelas espíritas. Você vai estar perguntando, o que é isso, corruptelas espíritas? Vamos ver o sinônimo. Fomos lá no dicionário, Aurélio. Corruptela é ato ou efeito de corromper, corrupção, aquilo que é capaz de corromper, modo errado de escrever ou pronunciar uma palavra ou locução, alteração, modificação, abuso. O que o programa Nova Era nesta manhã traz para vocês, amigos telespectadores da TV Candidez, amigos espíritas e não espíritas? É justamente aquilo que o movimento espírita adultera, altera por completo, o modo errado de falar, que vamos ver hoje aqui. Tá? Então, esse modo de escrever, de pronunciar, de falar uma palavra, uma própria locução, no caso da tribuna espírita, falar de espiritismo de mesa, kardecismo, kardecista, centro espírita de mesa, espiritismo alto e baixo, espiritismo de umbanda, essas coisas que você ouve dentro do movimento espírita, oriundo da boca de espíritas que dizem ser estudiosos. Então, nessa manhã, essa questão de espiritismo de umbanda, espiritismo de mesa, espiritismo kardecista, alto espiritismo e baixo espiritismo, e kardecismo, isso é chamado de quê? De corruptelas. Quer dizer, isso é uma adulteração, certo? Isso é uma fantasia, isso é uma falta de estudo, uma falta de preparo de muitos espíritas. Porque o povo, o vulgo, poderia até falar isso, mas espírita, sair falando que é kardecista, que pratica o kardecismo, está errado. Então, nessa manhã, nós vamos tratar isso aí. Lá na conclusão de número 6 do Livro dos Espíritos ficou enfatizado: o espiritismo não é obra de um homem. Preste bem atenção. Ninguém pode inculcar-se como seu criador, pois tão antigo é ele quanto a criação, encontrando por toda parte em todas as religiões, principalmente na religião católica, e aí com mais autoridade do que nas outras, porquanto nela se depara o princípio de tudo que há nele, que são os princípios básicos da doutrina espírita, são princípios básicos também do catolicismo, que é Deus, a alma, a sua imortalidade, isso. Com a diferença de que a doutrina espírita, o espiritismo, interpretado pela doutrina espírita, ele trata de um produto dado do ensinamento dos espíritos. Então, ela abrange muito mais do que a existência de Deus, a alma, o espírito, sua imortalidade. Ele fala da pluralidade das existências e dos mundos habitados. Ele fala das penas e recompensas futuras, o que o catolicismo não fala. Então vamos lá. Espiritismo de umbanda? Esse troço é meio esquisito, né? Vamos lá então. O que o pessoal quer dizer espiritismo de umbanda? Tá? Conceito da umbanda: sincretismo religioso oriundo do mediunismo dos africanos, mesclado com o catolicismo dos europeus, o hinduísmo da Índia e o paganismo do Egito se fundiram lá na África e fez esse movimento folclore, certo? Que não é religião, que não é doutrina, mas que é um movimento folclore, é uma cultura africana, na onde se infiltrou na África o catolicismo dos europeus, o hinduísmo da antiga Índia, tá? E o paganismo do Egito.
Aí fundiu-se na palavra e nesse movimento folclórico cultural chamado Umbanda. Então, o conceito de Umbanda é isso aí, ó. Etimologicamente, o vocábulo Umbanda provém de um prefixo Aum e do sufixo Bandan. Aum é um mantra, digamos assim. É a trindade do universo: espírito, energia e matéria. Bandan quer dizer força centrípeta, emanada do Criador, lei maior divina. Então, o prefixo Aum e o sufixo Bandan constituem a palavra Aum Bandan, a qual pronunciada na forma de um mantra. Muito das confrarias iniciáticas do Oriente significa princípio impulsionador da vida, incessante evolução do espírito. Veio para o Brasil quando a descoberta da América, através dos negros africanos que aqui chegaram, né? Aqui sofreu ainda uma fusão com o catolicismo aqui do Brasil e passou a ser chamado de sincretismo religioso afro-brasileiro, mediunismo. Eu tenho um respeito muito grande pela Umbanda e pelos os umbandistas. Eu considero um movimento muito bom, muito assim, puro nas suas origens, tá? Nós jamais criticamos os umbandistas, eu, pessoalmente. Porque a Umbanda, sendo um movimento folclore, ela está cheia de rituais, ela trabalha com oferendas aos espíritos das quais eles acreditam poder assisti-los em suas oferendas, em seus chamados, em seus pactos. Então há uma série de rituais que nós podemos observar. É um movimento folclórico que utiliza de imagens que são resíduos do catolicismo. Tá? Candomblé, muito comentado, muito difundido a nível de Bahia, né? Estado da Bahia, principalmente em Salvador. Então, há muitos rituais na Umbanda, o que não tem na doutrina espírita. O vodú no Haiti são práticas, não são práticas espíritas. São movimentos afro-brasileiros, são movimentos, digamos assim, espiritualistas. Tá? Então, é um sincretismo religioso afro-brasileiro, a Umbanda, aqui no Brasil. Tá aí o sincretismo religioso afro-brasileiro. É a mistura do mediunismo lá da África, mais o paganismo do Egito, mais o hinduísmo lá da Índia, e mais o catolicismo da Europa, dos europeus, que infiltrou a África, mesclou então nesse movimento sincrético religioso africano que veio para o Brasil trazendo essas práticas. Aí está o terreiro da Mãe Menininha, né, do Cantuá, um dos mais famosos locais do culto, né, aos orixás lá no Brasil, lá na Bahia, aliás. Então, no Brasil, a Umbanda é muito difundida. E em cada estado, ela recebe um nome próprio, de acordo com as características adotadas. Exemplo, na Amazônia, a Umbanda é chamada de pangelança. Lá em Piauí, é Catimbó, o mesmo movimento da Umbanda. Lá na Paraíba, ao Sergipe, certo? Xangô. Na Bahia, Candomblé. É o mesmo movimento afro-brasileiro, chamado Umbandã. De acordo com o Estado, vai receber de acordo com, quer dizer, a cultura, não é isso? O neologismo que se dão. O Espiritismo, ele é uma doutrina filosófica que tem consequências religiosas, como toda doutrina espiritualista. Por isso que a Umbanda é um movimento folclore espiritualista. Por isso mesmo toca forçosamente o Espiritismo as bases fundamentais de todas as religiões, Deus, a alma, a vida futura, mas não é uma religião constituída ou instituída, tá? Tendo em vista que não tem culto, a doutrina não tem culto, o Espiritismo.
não tem ritos, não tem templo, e que entre os seus adeptos nenhum tomou e recebeu o nome de quê? De sacerdote, ou de sumo sacerdote, e essas qualificações são da invenção, da crítica. Então, todas as religiões estão fundamentadas nos seguintes princípios: Deus, espírito ou alma, que é a mesma coisa, vida futura. Tá? O sincretismo religioso afro-brasileiro, chamado Umbanda, Candomblé, estão fundamentados nos seguintes princípios: Deus. Então, os umbandistas acreditam em Deus. O pessoal do Candomblé acredita em Deus. Acredita no espírito, na alma, que é a mesma coisa, na sua imortalidade. E acredita também nas manifestações dos espíritos. Ponto. Esses são os 4 princípios básicos da Umbanda, do sincretismo afro-brasileiro. Agora, o espiritismo, foi dito inicialmente, está presente em todas as religiões, em todos os tempos da humanidade, tá? Inclusive no catolicismo, com muito mais propriedade do que nas demais outras religiões. Tá? Porque tem os seguintes princípios: Deus, acredita-se em Deus, certeza da existência do Criador. Acredita e aceita o espírito, a alma, que é a mesma coisa. Acredita e aceita a imortalidade da alma. Acredita nas manifestações dos espíritos e lidam com essas manifestações o tempo todo. Salvo que o espiritismo, em relação à Umbanda, tem uma diferença. Ele é um produto dado de ensinamento dos espíritos. Então, a doutrina espírita que interpreta o espiritismo é um produto de ensinamento dos espíritos. Aí está a diferença. Vamos ver a diferença? Espiritismo Deus, Umbanda Deus. Espiritismo Espírito, Umbanda Espírito. Então, ambos acreditam na imortalidade, tá? Nas manifestações dos espíritos. Aí parece, mas não é. Porque a Umbanda não é doutrina, não é nem religião. É um movimento sincrético, oriundo, certo? Daqueles 4 princípios religiosos que eu comentei: o paganismo, o hinduísmo, o catolicismo e o mediunismo oriundo da própria África, que é a prática do fenômeno mediúnico e de forma indiscriminada. O espiritismo, certo? Também tem esses 4 princípios, salvo que o espiritismo é um produto de ensinamento dado pelos espíritos, o que a Umbanda não tem. A Umbanda não tem ensinamentos. Ela não tem realmente um aspecto, certo, de instrução, instrutivo. Embora você tenha as manifestações espirituais, que trazem o seu bojo, quer dizer, a presença de algum ensino muito rudimentar dos espíritos que ali se manifestam. Então, o espiritismo, a doutrina espírita, é um produto dado de ensinamento dos espíritos, tá? Que constitui a interpretação do espiritismo. Então está lá, isso. Aliás, está aqui, né, a doutrina espírita. E a Umbanda, sincretismo afro-brasileiro, oriundo da África, através dos negros africanos, quando da descoberta da América do Sul, constituída do mediunismo, lá da África. Então, espiritismo de mesa? Que isso? Isso é uma corruptela. Isso é uma adulteração, certo? Porque o fato da mesa, tira a mesa. Se a mesa é problema, é adjetivo, certo? A mesa é um móvel, como eu estou aqui agora sentado envolto em uma mesa. Justamente para que eu tenha uma compostura para poder apresentar esse programa. Imagine se eu ficasse sentado. Imagine se eu ficasse somente sentado numa cadeira. Eu não teria aqui os braços apoiados sobre a mesa. Então, a mesa é um móvel cômodo. Assim se utilizou a mesa logo lá, naquele período dos fenômenos, tá?
1847, daí por diante, que utilizava a mesa para sentar em volta dela, como está mostrando aí. É um móvel comum. Tá? Esse período lá é chamado período das mesas girantes. Quem quiser entender isso, vai pegar o livro As Mesas Girantes, de Van Wil, e vai estudar isso aí. Tá? O período da curiosidade, que era dos fenômenos, então a mesa era um móvel muito utilizado. Tá aí, ó. O Quijá, né? Esse experimento chamado Quijá. Para psicografar, utiliza-se de uma mesa para apoiar o papel. Você já imaginou o Chico Xavier psicografando no chão? Tem jeito? Ele tinha que deitar no chão, né? Psicografar em cima de uma cadeira? O Chico em pé? Psicografar em pé? Tem jeito? Então, a mesa é um móvel útil, cômodo, certo? Para poder, então, se operacionalizar o trabalho. Então, não tem nada desse negócio de espiritismo de mesa. Viu? O espiritismo, ele é formado de duas palavras, tá bom? De um sufixo ismo, que significa oriundo, tá? Então, está lá, ó. Espiritismo, ismo e espiriti. Então está lá o sufixo ismo, quer dizer oriundo. Budismo, por exemplo, é oriundo de quê? De Buda. Cristianismo oriundo de quem? Do Cristo. Espiritismo oriundo de quem? Dos espíritos, e não de Allan Kardec. Então não tem kardecismo. O que você fala kardecismo? Porque espíritos, na tribuna espírita, fala kardecismo. A doutrina não foi criada, formulada por ele. Não foi, foram pelos espíritos. Por isso que é oriundo dos espíritos. Kardecismo é oriundo de quem? De Kardec. Tá? Então tá aí, o budismo de Buda, cristianismo, né, do Cristo. Estão vendo? Espiritismo oriundo de quem? Dos espíritos, através de um variado número de médiuns em lugares diferentes. Viu? Então, espiritismo, kardecismo, tiraram isso aonde? Em literatura nenhuma da codificação espírita tem esse termo, kardecismo. Kardecismo quer dizer oriundo de Kardec. Kardec não formulou, não fundamentou, não criou o espiritismo. E nem a doutrina espírita. Ele simplesmente recebeu aquelas comunicações esparsas, oriundo de um variado número de médiuns, através de um variado número de espíritos manifestantes, de lugares diferentes, e juntou aquilo tudo, certo? E constituiu-se um corpo doutrinário. E publicou, divulgou, esse foi seu papel. Como Allan Kardec não criou o espiritismo, e sim codificou a doutrina, quer dizer, organizou as comunicações esparsas. Quando eu falo esparso, quer dizer solta, né? Aqui, ali, acolá, através de um, de dois, de três, não podendo adotar o adjetivo kardecismo para designar o que não é proveniente de Kardec. Viu? Então a doutrina não é dele, então não tem kardecismo. Tá bom? Porque a codificação espírita kardeciana, porque codificar é você reunir em código. Código quer dizer coleção de leis, conjunto metódico e sistemático de disposições legais relativa a um determinado assunto. Esse assunto é os ensinamentos dos espíritos, através de variado número de espíritos, variado número de médiuns, em lugares diferentes na França e até mesmo em outros países. Então, o espiritismo kardecista, eu não estou seguindo Kardec, eu sigo a doutrina espírita. E aconselho a você que está me ouvindo aqui agora, não ser kardecista, ser espírita, praticar a doutrina espírita, e não ser kardecista, porque Kardec não é modelo, não é guia a ser seguido. Espiritismo kardecista, isso é uma aberração, isso é uma corruptela, certo? Eu não sigo ele, eu sigo a doutrina espírita. Espiritualista, espiritualismo, para coisas novas, palavras novas. Luiz, espírita, espiritista, espiritismo, para as coisas novas, palavras novas.
Aí, ó. Espiritualista, espiritualismo. Espiritualista é aquele que aquela cuja doutrina é oposta ao materialismo, é aquele que acredita em alguma coisa oposta ao materialismo. Então, todas as religiões necessariamente estão baseadas no espiritualismo. Quem quer ver em nós outra coisa além da matéria, ele é um espiritualista. Então, todo espírita necessariamente tem que ser um espiritualista. Mas nem todo espiritualista é espírita. Viu? Espírita, espiritista, são dois sinônimos, isso, que qualifica o praticante da doutrina espírita. Então, o qualificativo espírita e espiritista é utilizado para designar todo aquele que pratica a doutrina espírita em sua essência, em sua origem. Como kardecista, como Allan Kardec não constituiu a doutrina espírita e sim a codificou, neste caso preferimos não adotar o termo kardecista, pois eu pressuponho que seja todo seguidor de Kardec. Neste caso, nós estaríamos idolatrando Allan Kardec, tirando dele a condição de codificador e colocando na de criador e fundador, o que não é. Correríamos o risco de seguir Allan Kardec e desprezar a própria doutrina espírita, que é o mais importante. Kardecianismo é outro equívoco, é o kardecianismo. Parece que foi Allan Kardec quem constituiu o espiritismo. Quando pronuncia o Kardec disse, no livro tal, na pergunta tal, 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 tal. Porque tem muito orador subindo na tribuna espírita e falando que Kardec falou no livro dos Espíritos, na pergunta tal e qual, no livro dos Médiuns, no capítulo tal, no livro Agênero, no capítulo tal, falou lá no Evangelho segundo o Espiritismo, não falou não. Quem te falou que Allan Kardec falou? Quem falou foram os Espíritos, e não Allan Kardec. Então, não tem isso, o kardecianismo, que Allan Kardec falou isso, falou aquilo, certo? Então, o que Kardec deixou foi essas obras de punho dele, obras complementares, certo? Foi essa revista espírita que deixou fatos da época, comunicações espíritas esparsas, também divulgada naquela época. Podemos até admitir que Allan Kardec disse aqui e ali, acolá, em se tratando de notas, em observações que ele próprio faz em relação à temática abordada pelos próprios espíritos. Por que não poderia dar um pitaco? Elucidando, né? Poderia sim. Então Allan Kardec é codificador. Como Allan Kardec não criou o espiritismo e sim codificou a doutrina espírita, não podemos adotar o adjetivo kardecismo para designar o que não é proveniente de Allan Kardec. Codificação espírita kardeciana. Codificar é reunir em código. Código quer dizer coleção de leis, conjunto metódico e sistemático de disposições legais relativo a um determinado assunto. Em nosso caso, este assunto é a doutrina espírita. É os ensinamentos dos espíritos que vêm revelando as leis divinas. Por isso que é codificação. São leis. Coleção de leis. Leis divinas. Traduzida e interpretada pelos espíritos e trazido a lumen para nos instruir acerca da obediência a essas leis, a vivência delas, para uma completa harmonia com essas mesmas. Então, fala ainda espiritismo científico, espiritismo filosófico, espiritismo religioso, espiritismo experimental, nada disso. Doutrina espírita é todo o conjunto de princípios políticos. Não, toda doutrina, vamos falar melhor, toda doutrina é um conjunto de princípios políticos, científicos, filosóficos, religiosos. Doutrina espírita é um conjunto de princípios científicos, filosóficos, religiosos, codificados por Allan Kardec e que constitui a interpretação racional do espiritismo, que é de todos os tempos da humanidade. Como eu disse logo no início do programa, o espiritismo existe de todos os tempos da humanidade. Mas só agora, no século XIX, veio a doutrina fundamentada em ciência, filosofia e religião para interpretar tudo aquilo que os espíritos ensinou, desde o Antigo
hinduísmo, tá? Judaísmo, cristianismo e agora o espiritismo. Esses princípios estão contidos nas 5 obras essenciais. 5 obras essenciais. As que vieram depois, vieram posterior para complementar, para mais elucidar a base que está aí. Então, está aí, ó, filosofia, ciência, filosofia e religião. Está o triângulo, como diz Emmanuel. Tudo importante. Se você tirar qualquer um desses 3 aspectos, deixa de ser doutrina. Espiritismo, auto-espiritismo, não tem isso. Se tem auto-espiritismo, tem baixo. Agora, quer dizer que a Umbanda é baixo espiritismo? Mentira! A Umbanda é uma prática espiritualista, é um folclore, é um movimento cultural, certo? Que tem um aspecto religioso, mas que não é uma religião, não é uma doutrina. Espiritismo é uma doutrina. Tá? Agora, para começar, a gente finalizar, centro espírita de mesa, centro espírita auto-espiritismo, centro espírita de Umbanda, centro espírita União Vegetal, centro espírita kardecista, que é isso? Não existe centro espírita de mesa. Se tem a mesa lá, como já expliquei, é um móvel cômodo, necessário para operacionalizar os trabalhos em torno da mesa. Mas podemos tirar a mesa e fazer o trabalho independente das mesas. Viu? Centro espírita de alto espiritismo, não existe isso. Alto e baixo espiritismo. Centro espírita de Umbanda. Não, o centro da Umbanda é um centro espiritualista e não um centro espírita. O adjetivo espírita aqui ele é impróprio. Ele não é da Umbanda, ele é da doutrina espírita. É o praticante da doutrina espírita, não da Umbanda. Da Umbanda é um umbandista. Certo? Um espiritualista chamado umbandista que pratica Umbanda. Então é um centro espiritualista de Umbanda. Tá? Centro Espírita União Vegetal. É outro movimento, certo? Um outro movimento filosófico que aderiu ao movimento espiritualista e que adotou o adjetivo espírita, certo? Mas não é praticamente um movimento puramente espírita, com todo respeito aos nossos irmãos da ARID, da União Vegetal. Temos por eles um apreço muito grande, um respeito enorme. Centro Espírita Kardecista, que é isso? Allan Kardec fundou, sim, a primeira sociedade espírita em Paris, certo? Mas não é um centro kardecista, é um centro espírita. É essa casinha bonitinha nossa aí. Ó. Então, o centro espírita, como diz Victor Hugo, ele é um point de optique. Está lá, ó. Vocês estão vendo lá, a doutrina espírita é esse espelho, não é isso? É esse espelho côncavo. E o centro espírita é aquela bolinha azul, que é justamente a reunião das atividades espíritas no âmbito, numa casa, certo? Que representa o movimento espírita, que projeta então para o contexto da sociedade espírita e não espírita, certo? A humanidade, a sociedade num todo. O centro espírita, ele é uma empresa comum, não, uma empresa que empreende valores materiais, sociais, culturais, intelectual, moral e espiritual. Então, os principais objetivos do centro espírita é desenvolver os princípios doutrinários contidos na codificação espírita kardeciana, provida dos espíritos, e divulgá-los a todos sem distinção, estabelecendo a unidade de princípios proposto pelos espíritos e o próprio codificador, Allan Kardec. Esses princípios estão contidos, então, nessas 5 obras básicas, estão aí esposadas. Segundo, restauraram o Evangelho de Jesus Cristo em espírito e verdade, contextualizando o que ele falou há mais de 2000 anos para o momento histórico em que estamos vivendo. Então está aí. Restabelecendo a causa na casa. A causa é Jesus. Tá? E a revivescência do cristianismo na casa espírita. Revivendo o Evangelho de Jesus
em espírito de verdade através de quê? Do conjunto de ensinamentos contidos no Pentateuco espírita kardeciano, que está aí. Ó. E a finalidade do centro espírita, tá? Que é promover o bem-estar social de sua comunidade e de seus frequentadores, resgatando a todos os valores da criatura humana, inclusive a cidadania, devendo ser um centro de serviço ao próximo, tanto no plano material, como no plano social, no plano moral, no plano espiritual, seja ele espírito ou não, contribuindo assim para a transformação do homem dentro dos padrões do Evangelho de Jesus Cristo. Então, esta é a finalidade do centro espírita. Então, meus amigos, o programa Nova Era está chegando ao seu final e a gente quer deixar muito claro que não existe, certo? Kardecismo, kardecista, certo? O que existe é doutrina espírita, certo? Espírita. Não existe essas corruptelas que nós aqui colocamos para você. Então não tem centro espírita kardecista, tem centro espírita. O centro da Umbanda é centro espiritualista de Umbanda, viu? Então, o adjetivo espírita ele é próprio do praticante espírita, certo? E da doutrina espírita. Não está aí solto para ser empregado em qualquer placa. Não, certo? É muito próprio, certo? É da doutrina. É justamente assim, uma situação que a gente diz para vocês que nós não podemos sair por aí deturpando, certo? Centro espírita de mesa, centro espírita kardecista, nada disso. É centro espírita, é doutrina espírita, é espírita. Espírita. Não tem que ser espírita kardecista, não. Espírita. Tá bom? Amigos, o ideal espírita. Amigos, companheiros, telespectadores da TV Candidez. Agradeço de coração esse sábado, por essa manhã, por mais esse trabalho do programa Nova Era, que é uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, com a coprodução do CEP, Centro de Estudos e Pesquisa Espírita. Um bom dia para todos, um bom sábado repleto de muita luz, de muita paz, do seu reduto doméstico, um bom final de semana. Fiquem na companhia de Jesus. Obrigado, um bom dia.